reflexão no movimento, onde você tem uma série de mulheres lutando contra o alto custo de vida, a carestia, e outras lutando, continuando na questão do trabalho, né, até assim, bem ligadas a movimentos socialistas. Aí, a partir da década de 60, as mulheres passam a lutar também pela reforma do Código Civil, principalmente a reforma do Estatuto da Mulher Casada. Mas você tem também as organizações feministas de direito nessa mesma época, e aí com o golpe de 64 e a instauração da ditadura militar, você tem um esvaziamento muito grande dessas associações femininas. Então vai ter um hiato muito grande, até mais ou menos 75, que aí vários militantes vão se juntar em organizações clandestinas, algumas vão ser brutalmente torturadas ou assassinadas, e tem um livro que inclusive tem essas mulheres todas nomeadas. Então, assim, na historiografia sobre o movimento feminista, o ano de 75 é onde é instituído o Ano Internacional da Mulher, e o movimento feminista é retomado consistentemente, né? E aí a gente tem a Terezinha Zerbini, né? E você tem um papel muito grande na luta da anistia. Inclusive a Terezinha Zerbini, quando ela vai para o México, ela consegue aprovar uma moção muito grande em favor da lei da anistia, né? A gente está num período bastante difícil, né? de repressão, etc. Então, assim, aí a partir dos anos 90 a gente vai entrar em outro patamar, mas, na verdade, o que eu queria citar é assim, que foi nesse início de 10 e 20 que a atuação da Carmen Portinho é bastante importante nesse movimento. E não é à toa que ela é a pessoa escolhida pelos movimentos na época da Constituinte para entregar a Ulisses Guimarães a Carta de Reivindicações das Mulheres, para ser discutida pelos constituintes. Então, assim, mostra um pouco da importância que ela teve e como ela foi homenageada nesse momento, né? Bom, então, assim, desde jovem ela tinha essa coisa de ser de batalhar pela emancipação feminina, né? E pelas causas feministas. E ela afirma em 33 que a emancipação econômica da mulher é a base da sua emancipação social e política. E ela lutou não somente pelo direito ao voto, mas também pelos direitos profissionais das mulheres, das profissionais liberais, né? Ela tinha uma série de amigas, como a Berta Leite, que também foi uma engenheira muito importante, a Clara Perelberg Steinberg, a Alicia Prado Lopes, e elas formam essa associação de engenheiras e arquitetas, e todas essas mulheres foram muito pioneiras nas suas profissões, né? A Berta, por exemplo, foi a primeira mulher a cursar engenharia na Escola Politécnica de São Paulo, e, enfim, e aí elas vão trabalhar, enfim, nessa vertente. A Carmen, ela sofre na pele essa discriminação, porque quando ela ainda era novinha, ela começou a trabalhar como professora de matemática no Colégio Pedro II. E ela foi perseguida porque era uma mulher no colégio masculino, né? E o ministro da Justiça, na época, chegou a solicitar seu afastamento. E em 26, quando ela começa a trabalhar na diretoria de viação e obras, ela foi designada, assim, o primeiro trabalho dela foi designada para inspecionar um para-raios, que foi uma espécie assim o chefe dela falou assim, a mulher não vai conseguir, né? E ela já tinha sido membro do Centro Excursionista Brasileiro, então ela estava acostumada a fazer escaladas, e ela faz com maior competência, mas o fato dela ter que ir, ela passa e fala assim, não dá para trabalhar disso aí, ela começa a usar a calça comprida, que também foi um escândalo na época. Essa é a foto que eu tenho, ela inspecionando as obras do irmã, que ela era engenheira responsável, e ela ia de calça comprida. E também era um escândalo. Então, assim, ela ia quebrando alguns tabus, né? Bom, em 27, em plena luta pelo direito do voto feminino, ela vai para o Rio Grande do Norte com a Berta Lutz e o governador tinha prometido que conseguiria o direito ao voto caso ele fosse eleito, né?
Bom, então assim tem várias coisas curiosas que ela mesmo dizia que ela usava a imprensa era muito importante para divulgar a causa, né? Então tem na noite, em 31, ela defende o direito da mulher de dirigir automóveis. E aí, quando o repórter entrevistou, ela disse: além do seu lado esportivo, tem sua grande utilidade para a mulher saber dirigir um automóvel. Já é tempo de acabar com pieguices que pelam os movimentos da mulher. Se tivermos urgência de um médico ou de outra qualquer providência à alta hora da noite, por que havemos de esperar pelo chofer? Temos o automóvel, sabemos dirigi-lo. Então, ela diz: dirigir automóvel não é nada demais. A cidade já tem um grande número de senhoras amadoras, isso prova que nós progredimos muito nesse assunto. São coisas pequenos detalhes, mas a gente vê como é que a mulher nem dirigir automóvel era permitido, isso em 31, né? E quando ela vai começar a se engajar nessa defesa, porque ela acreditava que realmente você tendo independência econômica, você teria chances de se emancipar, né? A emancipação passaria por isso. Então ela vai também trabalhar várias questões ligadas a como que a mulher poderia ter melhor acesso ao mercado de trabalho, né? Então, quando ela organiza esse segundo congresso internacional feminista, né, a União Universitária das Mulheres vai participar, né, vai ter uma participação bastante ativa. Bom, em 53, ela já estava com uma carreira bastante consolidada, né, como engenheira e urbanista da Prefeitura do DF, e aí ela vai participar do Congresso da Liga Internacional Feminina pela Paz e pela Liberdade, que, se não me engano, foi em Viena, e vai ter uma atuação bastante importante nas discussões que estavam sendo feitas naquela época, né? E aí, bom, aí eu já falei, ela foi escolhida, né, ela já estava nessa época com 81 anos, pelo Conselho Nacional de Direitos da Mulher para entregar a Carta das Mulheres a Ulisses Guimarães. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre justamente como que ela une esse lado de ativismo feminino a algumas ideias, principalmente a concepção que ela tinha de habitação social e de arquitetura, né? Então, assim, no projeto do Pedregulho, né, que foi assim, um projeto paradigmático, né, de habitação social, ela realmente influenciou na concepção que o RID teve de vários elementos, né? O Alfredo Brito diz que Carmen é quem estimula a RID a colocar em prática uma concepção de vanguarda na organização do espaço habitado e coletivo. Um dos elementos mais marcantes e que foi muito criticado foi a lavanderia coletiva. Ela insistiu muito que deveria ter uma lavanderia totalmente automatizada para os padrões da época, com modernas máquinas industriais de lavar roupa. E a ideia que ela defendia era possibilitar não somente a interação social das pessoas, mas principalmente das mulheres, mas permitir que o tempo ocupado pelos afazeres domésticos fosse utilizado para outras coisas, era livrar a mulher daquela coisa. Então isso foi uma coisa muito discutível, porque não tinha área de serviço, né, no prédio, no projeto do Pedregulho. E ela dizia que isso era uma coisa muito comum nas casas norte-americanas. E a Berta Leiche, que era amiga dela, né, ela diz, inclusive num depoimento, que elas tiveram um grande debate, que quando se começou a projetar o conjunto residencial de Vila Isabel, ela também não queria, mas ela cedeu em colocar pelo menos um tanque. Ela falou: não vai ter esse serviço, vai ser na cozinha. E aí permitiu o tanque apenas na cozinha. Um outro elemento importante era a possibilidade das crianças poderem se movimentar no conjunto com segurança, sem ter que cruzar vias e veículos. A gente tem que imaginar que naquela época a ideia ainda de conjunto habitacional era uma coisa muito isolada. Então, a vanguarda do Pedregulho, principalmente porque tem outros equipamentos que integram a vida das pessoas, né? E uma das
a ideia era que as crianças pudessem ir sozinhas para a escola, para o parque, né? E também a questão dos diferentes tamanhos de moradia foi uma coisa bastante inovadora nessa concepção, né? Outra questão importante no projeto Pedro Emílio foi a criação da creche, né, que visava atender as mulheres trabalhadoras. Ela insistiu muito para que tivesse essa concepção de ter vários equipamentos, né? Então, assim, a preocupação, e a gente vai lendo outras coisas que ela escreve, alguns depoimentos, a preocupação dela com as questões sociais e com a questão da habitação é muito ligada às preocupações dela com o bem-estar da mulher, né? Ela foi, logo que foi criado o Departamento de Habitação Popular, a Carmen Portinho vai ser a primeira diretora, né? E na mesma época, quando é criado o Departamento de Urbanismo, o RID vai ser diretor também, né? Quer dizer, os dois começam a ter assim, um papel muito importante em uma série de ideias de urbanismo na cidade. E ela já tinha, quando ela foi visitar a Inglaterra, ela já tinha presenciado a política inglesa dos New Towns, né? De habitação social. E aí foi quando ela é diretora que ela propõe a construção do Pedregulho, depois do conjunto habitacional da Gávea, né? E tinha um outro que era para ser erguido no Morro da Catacumba, mas que nunca foi construído, né? Mas assim, fica muito evidente nesses dois conjuntos a preocupação da Carmen Portinho integrar os equipamentos sociais, os recreativos e culturais, né? E ela também tinha toda essa defesa, que ela era contra a remoção de favela, mas ela batalhava pela transformação progressiva do espaço, né? Só mais uma vista do Pedregulho. Tá, estou acabando. Essa é a casa que o RID projetou, e era a casa dela, né? Que ficava lá no Jacaré, ele fica em Jacaré. Então, assim, na verdade, agora eu vou fazer realmente, vou só finalizar que uma das razões desse artigo, que é muito breve, muito exploratório, é revelar essas duas facetas que são pouco estudadas, que é um pouco a contribuição que ela teve às discussões sobre urbanismo, né, e a divulgação da disciplina do urbanismo por meio dessa atuação editorial, e a militância feminista, que eu acho que ajuda um pouco a compreender. Eu acho que esse é um campo que está engatinhando. Quando a gente fala de planos, a gente está vendo o nome de homens o tempo todo, né? Ela era realmente uma pessoa muito forte, ela era baixinha, pequenininha, mas ela tinha assim, uma força muito grande e militava realmente, transitava bem. Você vê fotos dela com Getúlio, com Juscelino, ela impunha aquelas ideias com muita força, né? No momento em que a carreira ainda era muito dominada pelos... E tentando colocar também o que ela imaginava que deveria ser o papel da mulher, né, de forma que a arquitetura pudesse também trabalhar para essa emancipação, né? Então, assim, eu acho que a visão que ela tinha de habitação social está muito ligado à atuação feminina e à visão que ela tinha sobre o papel da mulher na sociedade, né? Eu acho que todo o engajamento que ela teve desde os anos 20, 30, né, está inserida nesse contexto histórico, né, a gente não pode tirá-la, né, desse contexto histórico. E ela mesma foi alvo de muito preconceito, né? Ela não era numa época em que, imagina, a mulher se desquitada, ela era companheira do RID, né? Já tinha se desquitou muito cedo, né? E então ela batalhou muito para lutar pelos direitos de igualdade social, né? Então, aí é mais uma vista de alguns da obra. E então eu fico por aqui, uma breve história dessa mulher fantástica. Cinco minutos para um café ou seguimos? Seguimos?